Bom dia, meus amigos, meus irmãos aqui do nosso grupo, Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso pequeno estudo, a nossa leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho dessa segunda-feira. E nós vamos hoje no capítulo 28 do Evangelho ainda, na coletânea de preces espíritas, falar sobre a prece nas aflições da vida. No prefácio. Podemos pedir a Deus favores terrestres e Ele pode nos conceder, quando tem uma finalidade útil e séria. Mas como julgamos a utilidade das coisas pelo nosso ponto de vista e nossa visão é limitada ao presente, nem sempre vemos o lado mal daquilo que desejamos. Deus, que vê melhor do que nós e não quer senão o nosso bem, pode, pois, nos recusar como um pai recusa a seu filho o que poderia prejudicá-lo. Se o que pedimos não nos é concedido, nisso não devemos conceber nenhum desencorajamento. É preciso pensar, ao contrário, que a privação do que desejamos nos é imposta como prova ou expiação e que a nossa recompensa será proporcional à resignação com a qual tivermos suportado. A prece. Deus Todo-Poderoso, que vedes as nossas misérias, dignai-vos escutar favoravelmente os votos que vos dirijo nesse momento. Se o meu pedido for inconveniente, perdoai-me. Se for justo e útil aos vossos olhos, que os bons espíritos que executam vossas vontades venham em minha ajuda para o seu cumprimento. O que quer que me advenha, meu Deus, que a vossa vontade seja feita. Se meus desejos não são atendidos, é porque entra nos vossos desígnios experimentar-me, e eu me submeto sem murmurar. Fazei com que eu não conceba nisso nenhum desencorajamento e que nem minha fé, nem minha resignação sejam abaladas. Aí se formula o pedido a Deus. E que assim seja. Gente, nós sempre falamos, né? Seja feita a vossa vontade. A vontade do Pai. E o Pai, Ele quer sempre o bem para os seus filhos, não é? Então, se a gente tem um pedido a fazer a Deus, se a gente acha que a gente merece alguma coisa, né? E faz esse pedido a Deus, e Deus julga que isso não é útil para o nosso crescimento, para a nossa melhora espiritual, né? Ou não é uma coisa séria, Ele não concede. Mas se Ele julga que o que nós estamos pedindo é uma coisa que vai ser útil para o nosso crescimento, para a nossa melhora pessoal como espíritos, Ele vai conceder. Ele vai pedir aos espíritos encarregados de cumprir suas ordens, né, que nos atendam, que nos ajudem. Então, vamos saber sempre o que pedir ao Pai. E ver lá no nosso subconsciente, lá fazer uma introspecção, ver se a gente tem merecimento para isso. Se a gente tem necessidade real daquilo que a gente está pedindo ao Pai. Para a gente não pedir coisa à toa, né? Como diz o Outra Terra, né? Não vamos queimar nosso filme, né? Não vamos pedir coisa à toa a Deus. A gente sabe que é coisa tão fútil. A nossa vida terrena, ela é tão rápida e a gente precisa de tão pouca coisa para passar nessa terra. Se a gente vai pedir coisas que não são fúteis, Deus não vai conceder. Não é? Porque isso não vai influenciar em nada na nossa melhora, no nosso crescimento moral. Não vai. Então, Deus não vai conceder isso para a gente, isso não vai ser útil para a gente. E nem, se não vai ser útil para a gente, não vai ser útil para ninguém. Não é? Porque o primeiro que tem que receber aquilo que pede somos nós. Se nós tivermos merecimento para isso. Então não vamos pedir coisa à toa para Deus. Vamos pedir coisas que realmente são necessárias, são úteis, que vão nos ajudar na nossa passagem aqui na Terra. Né? E vamos lá, que eu tenho certeza que tudo aquilo que a gente pede com fé, com confiança no Pai, com amor no coração e com a ciência que isso vai ser útil para o nosso crescimento, o Pai vai nos conceder. Né?
O Pai não dá nada para a gente que a gente não precise e que a gente não mereça. Tá? Livro dos Espíritos ainda, nós estamos aqui no capítulo 10, na Lei de Liberdade. Nós estamos falando sobre o conhecimento do futuro, né? A questão 872 que nós estamos, no resumo teórico da motivação das ações do homem. Vamos continuar a leitura que nós interrompemos ontem, né? Interrompemos e fizemos uma explanaçãozinha. Ontem não, hoje é segunda, sexta-feira. E a gente fez uma explanaçãozinha sobre ela. Então vamos lá fazer uma pequena leitura dela, né? Sem o livre-arbítrio, o homem não tem nem demérito no mal, nem mérito no bem. E isso é igualmente reconhecido no mundo, onde se proporciona sempre a censura ou o elogio à intenção, quer dizer, à vontade. Ora, quem diz vontade, diz liberdade. O homem, portanto, não saberia procurar uma desculpa de suas faltas no seu organismo, sem abdicar de sua razão e de sua condição de ser humano para se assemelhar ao animal. Se assim o é para o mal, o será também para o bem. Mas quando o homem faz o bem, tem grande cuidado em se fazer merecedor e não procura por isso gratificar seus órgãos, o que prova que instintivamente ele não renuncia, malgrado a opinião de alguns sistemáticos, ao melhor privilégio de sua espécie, a liberdade de pensar. A fatalidade, tal como é vulgarmente entendida, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os acontecimentos da vida, qualquer que seja a importância. Se ela estivesse na ordem das coisas, o homem seria uma máquina sem vontade. Para que lhe serviria sua inteligência, visto que seria invariavelmente dominado em todos os seus atos pela força do destino? Uma tal doutrina, se fosse verdadeira, seria a destruição de toda liberdade moral. Não haveria mais responsabilidade para o homem e, por conseguinte, nem bem nem mal, nem crimes nem virtudes. Deus, soberanamente justo, não poderia castigar sua criatura por faltas que não dependeu dela cometer, nem a recompensar por virtudes das quais ela não teria o mérito. Semelhante lei seria, além do mais, a negação da lei do progresso, porque o homem que esperasse tudo da sorte não tentaria nada para melhorar sua posição, visto que não seria nem mais nem menos. Gente, vamos parar aqui de novo, né? Nós temos mania de culpar os nossos erros, né, pela fragilidade do nosso corpo, pela fraqueza de nossos pensamentos, de nossas atitudes. Mas aí é que está. Aí é que está. O Espírito que habita em nós, né, que nos comanda na nossa vida terrena, nossa vida encarnada terrena, ele vem com falhas, ele não vem perfeito, não é? Então, nós temos uma parte física e uma parte espiritual no nosso corpo, no nosso eu. As duas têm que trabalhar em sintonia, porque uma depende da outra. Então nós não temos que culpar uma pelos erros da outra. E vice-versa. Tá? Então, se nós estamos errando, é porque nós ainda temos falhas, né, no nosso caráter espiritual. Nós temos que passar por nossos erros, para que nós possamos aprender como espírito que somos, né, e não errar mais futuramente. E tentar ainda corrigir aqui nessa terra, né, esses erros que nós cometemos aqui. Nossos vícios, né, nosso orgulho, nossa vaidade. Nós temos que quebrar isso tudo enquanto nós estamos aqui nessa terra, para não levar para a próxima vida, né, para a vida futura, né, esses erros e perpetuá-los. Nós estamos aprendendo aqui é para não errar de novo. Então vamos botar isso dentro da gente. Vamos procurar não errar mais. Não existe fatalidade. Existe o mau uso do nosso livre-arbítrio. Tá bom? Que Jesus nos abençoe.
nos dê uma ótima segunda-feira, uma ótima semana cheia de paz, de iluminação, de trabalho e de muita saúde, tá? Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Ele quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração.